Olá, gente, tudo bem? Mais um episódio Hospitality Brasil, podcast de conteúdo relevante. Estamos no ano de 2026, estamos trazendo muitas informações, estamos começando um ano realmente trazendo profissionais, produtos, serviços, mostrar histórias verdadeiras, aquilo que compõe a hospitalidade, no conceito da língua inglesa, é o acolhimento, é o entretenimento, é a diferença das pessoas. Não adianta ter um belo produto na sua mesa se não tiver um bom profissional que vá atender, explicar sobre aquele produto. A Hospitality é isso. Estamos aqui recebendo dois grandes profissionais da alta gastronomia que compõem essa diversidade, essa força, né? A Grazi, que é uma executiva, uma profissional diferenciada, né, do setor da Topema, mas que mistura o marketing com a gastronomia, né? O chefe Cássio, um chefe dinâmico com passagem internacional, um chefe que representa o mercado municipal de São Paulo, o Mercadão. Então, estamos recebendo pessoas inspiradoras. E ao meu lado aqui, Nemias, né? Hospitality Brasil, Já sou da casa. não precisa se apresentar, uma pessoa que tem uma história com o setor de turismo e hotelaria e agregando muito aqui no nosso trabalho do Hospitality Brasil. Sejam todos muito bem-vindos e gratidão estar participando de mais um episódio aqui no Hospitality Brasil. Obrigado, Grazi. Fale um pouco de você, conta um pouco sua história, como você começou, né, esse histórico e, claro, aí essa dinâmica profissional, no seu crescimento profissional. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Primeiramente, bom dia. Bom dia. Muito obrigada, honrada pelo convite, feitosa. Muito obrigada mesmo. Bom, eu começo minha carreira em 2014, 2015, por ali. Inicio com o curso pelo Senac. Fui me aventurar, saí da área administrativa de uma construtora para fazer cozinha. Vou fazer cozinha. Fui, cheguei pelo Senac e lá me apaixonei. Foi assim à primeira vista, onde tudo começou. Passei por algumas empresas, refeições coletivas, então vim de operações, né? Com 1 ano e meio eu já era subchefe, já virei gerente geral de um restaurante, depois já fui para a área de gestão e área marketing comercial. Dali foi a mudança de chave, onde tudo iniciou para o que eu estou hoje, né? Passei por algumas feiras internacionais, então participei lá da Host Milano, que é uma feira muito importante para o nosso setor. Uma feira não só de tecnologia, mas também de hospitalidade, uma feira gigantesca. Quem tiver a oportunidade de conhecer, é uma feira essencial para quem é do setor. E todas as feiras, né, nacionais também, Equipotel, Fispal, enfim. E hoje minha trajetória está na Topema, sou gerente comercial lá e gerente de operações, cuido de toda a parte de hospitalidade, né, onde que ninguém imaginava na indústria de equipamentos, né, na indústria de aço, teria uma hospitalidade como nós temos, com um museu lindíssimo, uma sala Topema lindíssima. Então, a gente traz toda essa bagagem aí, não só o meu lado, né, toda a minha experiência, mas também tudo que eu tenho como bagagem levado lá para a sala Topema. Bacana, parabéns. Obrigada. Cássio, meu querido, por favor, se apresente aí. Maravilha. Agradeço aí a presença, né, de estar aqui com você hoje. É um privilégio participar da Hospital. A gente se conhece há bastante tempo já, né? Eu tava, não pode falar, né? Melhor 2026 eu completo 35 anos, que eu estou na área da gastronomia. Parabéns. Eu sempre tive essa inserção, mediante meus pais sempre tiveram empresa de eventos, desde pequeno, e a parte de abastecimento de pequenas refeições dentro de feiras, né? Então, eu cresci dentro desse ambiente. Aí depois fui um pouco se especializar um pouquinho mais, né? Fiz gastronomia, fiz gestão. Dei aula no Senac durante 10 anos, né? Hoje atuo em 3 escolas. Consultoria para bar e restaurante, tem alguns cases aí, graças a Deus, de sucesso rodando, né? Tive um privilégio também de ganhar o Prêmio Nacional do Oman, que a gente conquistou no quesito inovação, por conta da cozinha técnico-emocional, que é a cozinha que eu tenho paixão, que me levou, abriu muita porta, né? E ela trouxe bastante resultados positivos.
E hoje eu sou embaixador de algumas marcas, né? Trabalho com conceito de treinamento de indústria também, que é uma coisa que fortalece bastante, né, o mercado do food service. E projeto social, né? Hoje eu estou à frente aí da Gastromotiva, sou professor da Gastromotiva, que é um projeto social lindo, Lindo, né? maravilhoso. É muito legal. Conheço. Chefe aprendiz, eu faço também algumas atuações. E atualmente a gente está numa parceria interessante com o mercado municipal, dentro do braço da Gastromotiva, né? Onde a gente tem a socialização, né? Digamos assim, de pessoas que não têm tanta oportunidade de um estudo de qualidade, e a gente consegue dar pequenas pílulas, né? Para esse que tem essa oportunidade buscar um pouco mais de dignidade, enfim, né? Inspirações, ótimas inspirações. Com certeza, Parabéns. isso é importante. Eu costumo dizer que a cozinha, né, é o conceito de o bem de necessidade é nós comermos, né? Então a gente come para sobreviver, né? E quem sabe cozinhar está no ambiente de ato de sobrevivência. Então eu acho que todos devem saber cozinhar, justamente pelo fato de que quem cozinha não morre de fome, né? Então esse é uma conscientização que a gente está tentando inserir hoje, né, nas escolas, que é muito importante, e o resultado do aproveitamento total, né? Costumo dizer que reaproveitamento na cozinha não é positivo, é negativo, pelo fato de que se você aproveita tudo, você não tem o reaproveitamento. Então aí está a grande conscientização, aí, pelo menos para 2026, que a gente está tentando, né, potencializar isso na consciência de todo mundo. Parabéns. Muito obrigado a presença. Emias, se apresente e falei a pergunta para os nossos convidados. Acho que a gente já está no caminho aqui já faz algum tempo, né? E juntamente agora com Feitosa na Hospitality, né? Apesar que eu estava meio fora, né? Ele que me resgatou de volta para a hospitalidade. Você falou a questão do terceiro setor, que é juntamente com o Mercadão, né? Achei bem interessante. O Mercadão está passando por essa grande reforma, mudanças, né, para privatização ou concessão, né? Como que está sendo essa questão do terceiro setor dentro agora do mercado com essa nova gestão, né? Assim, eu não tenho tanta, digamos assim, como que eu posso dizer a palavra, tanto corpo dentro desse projeto, né? Eu vim da Gastromotiva para potencializar um pouco a formação de quem adere. Mas eu acredito que o mercado municipal, pelo conceito do que a gente vem conhecendo, né? Ele está crescendo, ele está buscando uma linguagem extremamente diferenciada hoje, né? Antes, o Mercadão ele era só conhecido pelo sanduíche de mortadela e o pastel de bacalhau, né? Mas, na verdade, eu vejo pela atuação que é a Marcela, que cuida dos eventos lá, então ela tá fazendo um pupurri de tudo que é cultura e jogando dentro do mercado municipal. Mais aquele espaço que é tão conhecido, mas pouco explorado, na verdade. Com certeza. Então ela trouxe, né, uma grande marca aí para potencializar nesse ambiente de cozinha profissional, né? Ela está fomentando a participação dos comerciantes dentro do Mercadão, né? Então tem receita, tem modo de preparo, né? Ela faz uns vídeos, porque o Mercadão ele tem o Mercado Quinjo também, que é incrível. Para quem não conhece, eu recomendo, vá ao Mercado Quinjo, não só pela oportunidade que você tem muitos migrantes lá, mas pelo o preço também, para quem gosta de comprar coisa de qualidade com valor abaixo ali, é surreal. Exatamente. Perto e hoje o Aldo, né, que é o CEO hoje do Mercadão, ele está fazendo isso, então ele está fazendo essa mistura. Então, momentos ele grava no Mercadão, momentos ele grava no Quinjo, né? E parece que não, hoje a gente precisa de
de um diferencial, né? E o Mercadão com o Kinjo, eles estão potencializando isso, né? É bem interessante. Aí teve ação que era eu acho que era do Bar às Alturas, né? Que eles fizeram uma intervenção bem gastronômica, bem diferente. Teve até lutador de UFC, MMA, fizeram ringue, fizeram... dinâmicos, são muito dinâmicos. Então eu vejo pelo lado que a Marcela, o próprio que ela bolo, né? cuida disso. O bolo, né? O bolo, que aí aniversário reúne de São todo Paulo. mundo, O bolo, aniversário né? de São Paulo. Aniversário da Então, assim, cidade. E no próprio Mercadão. E no próprio Mercadão, né? Então, eu acho que tem oportunidade para todos, né? Porque São Paulo abraça, de fato, né? Toda a cultura geral e as miscigenações, digamos assim. Você tem africano, você tem indígena e você tem europeu. Ponto final, que é isso que resume a gastronomia, né? E cada um com a sua técnica, com o seu conceito histórico. Mas o Mercadão, ele vai dar muito o que falar, viu? Eu tenho a certeza que ele O está centro crescendo está vivendo, muito. o centro eu acompanho, o centro está revitalizando, né? Sim. A atual gestão, né? Já vem de outras gestões, a própria melhoria, né? Da segurança, resgatar o centro como ele sempre foi, né? Verdade. E dentro disso o Mercadão, eu sou suspeito, amo o Mercadão, Sim. né? Já desde criança, né? Quase todos os mercadões, a minha família fazia a compra. E quando falando de gastronomia, de hotelaria e tudo, ali tem um dedo, né? Sim, E tem com histórias, certeza. né? Sim. E histórias reais, né? Muito bom. Grazi, agora falando com você. Você é uma mulher, uma jovem, né, dinâmica, com uma formação e que está vivendo um momento que você vê a sua profissão. Mas hoje, para a pessoa estar dentro do setor de gastronomia, hotelaria, ele precisa ter o que realmente? É só o amor? Não, ele precisa se profissionalizar. Explique isso, você que tem várias formações e tem uma visão ampla desse mercado, do food service e da indústria, né? Porque são duas coisas, né? Onde vou atender e como que a indústria chega ali. Explica pra gente dentro desse universo. Sim, excelente pergunta, Feitosa. Eu sempre bati muito nessa tecla da pessoa se profissionalizar, porque o nosso setor, ele nunca pediu muito isso, né? As pessoas entravam, eu sei cozinhar em casa, então eu vou trabalhar em restaurante, vou para gastronomia, vou para indústria, e assim ia. E é a necessidade do nosso setor, porque a gente tem um problema gigantesco aí de mão de obra. Então, como a gente tem uma escassez de mão de obra, acaba que a gente tem que aceitar, né, o que vem. Então, é melhor ter alguém não capacitado do que não ter ninguém. Então, basicamente, a nossa indústria ela acaba capacitando os profissionais. Então, a gente vive muito esse momento. Eu vejo isso desde que eu me capacitei lá há 11 anos atrás. Mas vem sofrendo algumas mudanças, né? As empresas elas começam a ir para um caminho aonde a pessoa precisa ter uma formação melhor, precisa ter uma capacitação melhor. Pessoas que não trabalham com tecnologia, existem empresas que já não contratam mais, então você precisa se capacitar em tecnologia, você precisa se inovar, porque senão cada vez mais você vai ficando para trás. Então, eu vejo essa necessidade, né, e também uma escassez de capacitação, Os né, talentos, né? de Os talentos, exatamente, mas é uma necessidade do food service no geral, não só da indústria, mas também de restaurantes, enfim. Ainda bem que tem alguém aqui que resolve capacitar, né? Exatamente. Tem um professor aqui que entende, que vê essa falta. Inclusive, Sim. creio que no projeto Locomotiva, eu acho que... Gastromotiva, desculpe. Imagina, né? imagina. Bonito nome, Locomotiva também. Já teve talentos assim que realmente falou, não, esse aqui serve realmente para vocês, já identificaram nisso aí já... Sim, com certeza. Acho que a indústria está precisando disso, né? Está fazendo essa ligação que às vezes falta essa conversa entre a indústria, a escola, principalmente o terceiro setor, que às vezes o pessoal fica, não, e aí, por onde eu vou? Com né? certeza, Acho que isso é interessante. Com certeza. Essas iniciativas sociais, né, onde que fomenta o profissional, né? Na verdade, quando vem
de uma forma mais crua e ele tem essa capacitação e aí tem um resultado positivo. A gastromotiva, ela sempre traz um diferencial. Então, antigamente a gastromotiva ela era dentro da faculdade AMB Morumbi, ali perto do Brest, era ali. Ali perto, ali onde fica ali na... Região central. A região central. Industrial de São Paulo aí Antiga. era alocada ali, né? E aí a gente dava aula, todo o processo. Aí, dali, quem tinha formação, as empresas que eram parceiras, elas ajudavam na socialização. Então, assim, teve uma época que a Bátio de Latte, né? Ela era parceira da Gastromotiva. Então, todo mundo que a gente ensinava, a Bátio de Latte contratava dentro do crivo deles com relação às notas, aos trabalhos, ao desenvolvimento profissional dentro daquele conceito do projeto. Isso é muito legal, né? Sim. Então, assim, o chefe aprendiz, ele já é diferente. Aí a gente já vai em comunidades, né? Já dá aula de fato em comunidade. Agora a Gastromotiva a gente está dentro de comunidade também. Na capital ou na Grande São Paulo? Na capital. Na capital, por enquanto. Né? Ele no Rio de Janeiro, que na verdade é a matriz, né, da Gastromotiva, que tem um refeitório lá. Começou no Rio de Janeiro? Começou aqui, mas o Davi foi para lá que cresceu, né? E hoje... Fala um pouco do Davi, como é que a gente não sabe. O Davi é um chefe, né? Ele foi... Eu conheço ele pioneiro sobre essa questão social na gastronomia. Questão social, vários prêmios, tanto é que a Gastromotiva é uma ONG internacional, né? E, assim, o trabalho dele é um trabalho incrível, assim, né? E a gente fala, puxa, o gringo que tem que fazer um trabalho desse, né? Mas, se faz bem feito, a gente tem que aplaudir, potencializar e ajudar, claro, né? É um trabalho lindo. A Gastromotiva, de fato, é um trabalho lindo. Mas tem o projeto Buscapé, que é do Eudes Assis, tem o projeto do Chefe Aprendiz, que é da Beatriz, enfim. Então, a gente, graças a Deus, a gente está bem... representado aí de projeto social. Eu acho que sempre um projeto social você consegue criar um diferencial, você consegue desenvolver. Né? Isso é muito bom porque além das grandes empresas terem, né, um benefício de imposto de renda, enfim, pelo ser projeto social, ela está também ajudando, né? E melhora a sociedade, né? Equilibra a sociedade. Com certeza. E assim, o chefe aprendiz, que eu só dando retorno, aí é diferente. Eles passam por uma competição e o ganhador vai trabalhar num restaurante, né? Então, aí esse restaurante, vocês que são parceiros de vocês. São parceiros e aí eles criam essa dinâmica e aí a gente consegue alocar o ganhador no restaurante, claro, dando suporte ainda, né? Porque tá no restaurante, acompanhamento. E para nós é muito legal, assim. Então já passou muita gente, assim, que teve bastante destaque muito e, bom. Assim, é muito interessante, né? Você vivenciar esse crescimento, porque eu acredito que para a vida nós temos preparo e oportunidade, né? Dentro desse binômio aí, eu acredito que a fórmula do sucesso você consiga atingir. Mas hoje o preparo, ele tá mais difícil, né? Hoje a gente sabe que para você... Um ciclo mundial de várias carreiras e profissões, né? É diferente. Nova geração, né? Mas assim, tem muita ferramenta gratuita que as pessoas, às vezes, elas não vão atrás. Assim, inclusive, tem um curso pelo Senac que ele se chama Capacitação para Cozinheiros. E esse curso é um curso, assim, incrível. Ele tem 2 unidades pelo Brasil, então é em Águas de São Pedro e em Campos do Jordão. É um curso 100% gratuito. O aluno, ele não paga nada. O Senac, ele provém de tudo. Então, ele tem hospedagem dentro do alojamento do Senac, ele tem alimentação e toda a capacitação dele é dentro do grande hotel. Então, é um curso que eu falo... nível, assim, alto padrão, né? Porque você não aprende só a operação ali, né? Você tem um complemento, porque precisa ter toda a parte
teórica que você faz dentro da faculdade. Então, você tem o projeto de integração que precisa ser entregue durante o curso. Então, é um curso ali curto, de 4 meses, mas muito intensivo, porque são todos os dias integral. Então, esse curso é assim, eu indico para todo mundo. Eu falo que acho que Bacana, cada Grazi. ser humano fizesse esse curso, você não aprende só a ser cozinheiro. Você aprende a Entender a conviver com hospitalidade pessoas, mesmo, né? a entender Operando a os hotéis, né? hospitalidade, você É. entende a teoria, você entende sobre ficha técnica. E assim, são professores que eu sou suspeita para falar do Senac. Até aproveitar isso, eu vou dar um exemplo meu pessoal. Na pandemia, eu sou rotariano e eu fundei o satélite durante a pandemia, né? Na Vila Olímpia. E vendo a Vila Olímpia toda fechada, né? Os hotéis ali estavam com aquele início que ia se abrir. E eu vendo o setor, eu vim do setor, e eu quis, né? Eu trabalhei ajudando eventos, tudo, né, que eu faço, mas garçom, e eu criei um curso pelo Rotary, né? E levei para dentro, próximo à favela do Paraisópolis, né? Não foi fácil, demorou quase 2 anos para a gente reunir, eram 30 jovens, né? E a gente conseguiu pegar 13 alunos. E a gente conseguiu dar o curso, né? Jovens na faixa de 18 até 26 anos, lá na comunidade para treinar. E eu levei pessoas da Accor, levei bartender, levei donos de buffet, né, que foram fazer seus cases e tudo. Não foi fácil, mas como vocês dois colocaram, isso que a gente tem que ver, gente, a oportunidade. Aqui no hospital a gente quer mostrar isso, histórias reais, academias, profissionais, empresários e entidades como o Sistema S que tem ali uma oportunidade de você dar uma alavancada na sua carreira ou você mudar de carreira, né? E eu lembro que pessoas que fizeram esse curso, com 2 dias, fiz lá fazendo o curso, que era um curso a parte toda da tarde, né, até às 6, pessoas conseguiram emprego ali na região do Morumbi, do Portal do Morumbi, num shopping. Então, assim, você faz a diferença. Pegando vocês dois, uma pergunta agora para os dois, dentro desse universo da gastronomia paulistana, né? São Paulo é a capital da gastronomia do país, né? Ela mistura todas as culturas gastronômicas, né, do nosso país. Ela tem um ensejo italiano, tem um ensejo africano, né, que é a nossa feijoada, né, outros pertences. Tem o oriental também e tem aí a influência nordestina. Como que vocês veem isso dentro da questão tecnológica e marketing, que ela tem uma visão, como que você vê, sendo que você não é só acadêmico, mas como que você vê isso no dia a dia? Sendo que São Paulo continua sendo a cidade acolhedora, né, a sua hospitaleira, a cidade que abraça o mundo, né? Como que vocês dois veem isso? Deixar ela. Graças. Bom, eu sou um pouco suspeita para falar de São Paulo, porque eu já rodei cidades aí pelo Brasil e pelo mundo, e eu nunca vivenciei uma cidade igual São Paulo, que você vai, se você for 3 horas da manhã lá no Estadão, você come uma feijoada. Então, e isso, gente, isso não existe em nenhum lugar do mundo. Não existe em lugar nenhum do mundo. Mas para a gente ter tudo isso, é assim, imprescindível que tenha, isso tudo tem que ser aliado à tecnologia, à inovação, porque sem isso, com a escassez de mão de obra, você não consegue atender. Então, acho que essa diversidade que São Paulo traz, não só em questões de tipo de gastronomia, né, de tanto asiática quanto italiana, brasileira, nordestina, como você colocou, que é a brasileira, mas é um outro, né? Um outro tipo, outro universo É um outro Brasil. É um outro Brasil, Minas, exatamente. então, Minas gente, já é outro também, o Sul é outro, Gaúcho, totalmente né? diferente. Então, acho que para atender toda essa demanda que São Paulo traz, a gente precisa aliar aí a tecnologia e a inovação. Você falou isso aí de tecnologia, inovação principalmente, e citou o Estadão, né, o Bar Estadão, que eu conheço já, né, há um pouquinho tempo. E eu lembro conversando com o pessoal lá, tal, na época ele falou que, curiosidade, quis saber quantos pernis daquele e tal. Falou, como é que a gente trabalha 24 horas, dá uma média de 20 a 24 por dia. Falei, pô, para fazer isso, todo ele explicou, com fornos comuns na época, isso faz alguns anos atrás, fornos comuns e tal. Bom, explicou, beleza. Aí esses dias aí eu tô vendo até um vídeo deles na internet,
já com forno combinado, hoje eles chegam a 42 pernis por dia, em cada 24 Sim. horas. Porque isso é o que a tecnologia te proporciona. Né? Aí eu falei, imagino se fosse com fornos convencionais, como que eles iriam fazer isso? Com essa necessidade de consumo porque de aí você tem a escassez de mão de obra, né? Você tem um aumento de volume, então cada vez mais esse volume vai aumentando. A gente tem muitos turistas na cidade de São Paulo que também estão dentro dessa demanda, né? Não só os paulistanos e os paulistas, mas também atender todo esse turismo que a gente tem. Se você não tem tecnologia, ou você não entrega, ou você entrega sem qualidade. E aí você já perdeu. Exatamente. Então, a parte, quando você não tem qualidade, não vai durar. Não tem como. Então, é quando você vê um monte de restaurante abrir, ele bomba e depois ele cai. Porque não está aliado à tecnologia, à inovação, e não só isso, né? Mão de obra. Você precisa capacitar esse pessoal. Então, sem capacitação, a tecnologia não é nada também. Com certeza. É como o iPhone, né? A gente tem iPhone, um Samsung, né, ali próximo do iPhone, mas a gente não sabe usar 100% dessa tecnologia. Então é a mesma coisa, né? Você precisa ter capacitação, que aí entra todo o trabalho dele. Inclusive, a indústria hoje também tem essa capacitação de tecnologia. Então, a Topema, aliada com toda a sua inovação, a gente também tem essa parte de treinamentos, de capacitação, para que a gente consiga se envolver, né? Exatamente, porque senão a tecnologia morre, máquina, né? A inovação morre. Né? É um investimento e precisa ter produtividade, né? Exatamente. Com a máquina, um carro que você tem guardado lá na garagem, que você não usa, você investiu nele, mas a função do carro é andar, né, na cidade, fazer a mobilidade das pessoas. E você, Cássio, que tem uma visão ampla, internacional, né? Não só como o chefe de cozinha, o mentor, né, que é o cara da educação, esse up, porque São Paulo vai continuar, independente do Brasil, São Paulo tem uma dinâmica própria da cidade, né? É uma cidade cosmopolita, né? Mais de 12 milhões, se juntar a grande São Paulo, nós chegamos a quase 30, né? Que aí são cidades um pouco afastadas, e ela tem uma dinâmica, como a Grazi colocou, que tem a ver com hospitality. É o turista, a pessoa que vem para o turismo de saúde, para o turismo de lazer, entretenimento, grandes eventos e shows, né? A gente entrevistou recentemente no nosso podcast aí, que vocês podem ver, o Daniel Mendes, né? Daniel Mendes faz um atendimento de suporte com alimentação dentro do Lollapalooza, né? Sim. E outros The Town, que são milhares de pessoas, né? Tanto interno quanto externo. Como que você fala isso? Você que enxerga do Mercadão, né? A alta gastronomia, você está fazendo até um evento agora no verão, né? Na Índia, lá em Guarujá. Conta um pouco essa dinâmica sua entre a tecnologia e a mão de obra. Eu vejo que a gastronomia ela cresceu muito, né? Então a gente sabe que ela há 15, 20 anos atrás era diferente do que é hoje, né? Eu participei da primeira intervenção de comida de rua, né? E na verdade é interessante porque quando a gente estava organizando, né, esse evento de comida de rua, a gente estava pensando naquela senhora que vende o milho, que vende o bolo na frente do metrô, naquela senhora que vende o café com leite, né? Enfim, que não teve oportunidade de um curso de manipulação dentro da vigilância sanitária, né? E eu lembro que há muito tempo atrás, faz bastante tempo, a gente estava organizando, o Fogaça estava também junto, o Tietchan Gonzalez, enfim, a gente estava... Falei, vamos fazer comida de rua, porque na época nos Estados Unidos, esse conceito de comida de rua do mundo, né, é o berço da gastronomia, não adianta. A comida de rua, ela vem desse conceito, tanto é que as grandes indústrias, as grandes marcas, hoje, elas estão em cases de comida de rua, né? Você pega a Unilever, ela está lá, botecos de rua, aquela coisa toda. Então, a comida de rua, ela vem desse berço, né? E quando a gente chegou nesse conceito para criar um pouco mais de segurança alimentar, vamos dizer assim. Sim. Né? Prioridade. Isso. Né? E aí a gente fez o evento, aí o Fogaça na época, ele tinha ali o Sal, que era atrás da galeria, ele falou, vamos colocar aqui umas 7 barraquinhas
e a gente faz aqui. Beleza. Aí o Tesstori, que é um cara que trabalha bastante com evento, com marketing, tudo, falou, então vamos divulgar. Tava na época que o Atala tinha ganhado o 7º lugar do mundo no Dom. E beleza, divulgou. Eu lembro que tinha gente na fila, 4 horas da manhã na chuva de skate. Esse era a minha memória fotográfica. Ou seja, o Tesstori olhou aquilo ali dentro da coisa e falou, nossa, a gente criou um monstro, né? E na verdade criou, porque depois a gente teve as edições do mercado, né? Que eram no mercado de Pinheiros. Aí teve chefes na rua também, que era junto com o Maurício, que ele fez, que eu lembro que tinha acabado a galinhada em cima do meu cão lá. Meu cão, deu problema. Teve que sair deu correndo. Uma fila. Eu tava lá naquela fila. Aí teve os food trucks, aí o Rolando Massinha, que eram os pioneiros de comida de rua. E hoje você não vê tanto mais food truck, hoje já foi para um lado mais de fiscalização, enfim, aí acabou, antes era, né? Mas tinha hoje muito, você tem os famosos food mudou, halls, né? Mudou, Exatamente. agora tá crescendo, enfim. E a senhora que continua vendendo milho, ela não tem o mesmo curso, né? E foi para lá que foi feito. Então, assim, eu acho que São Paulo, ele abraça de uma forma a gastronomia, tudo que for feito, ele consegue ter essa força, assim, né? Então, quando entra a tecnologia, o exemplo do pernil lá, é claro que você vai ajudar, você vai fazer um cook chill, enfim, você vai trazer a baixa temperatura para criar a maior estrutura centralizada de hidratação, enfim, aí a gente já está falando um pouco mais técnico. Alto nível, alta gastronomia aqui. Mas o que acontece é possível você atingir uma demanda sem tecnologia, dependendo da situação? É difícil, a gente sabe que é difícil. Com alto rendimento é difícil. É difícil. Mas e quem manipula a tecnologia, né? Aí você pega 25 anos atrás, o Le Casserole, né? Maravilhoso. O Gero, um restaurante famoso aqui no centro de São Paulo. E tinha o chefe Gero, né? Que era um cara incrível, assim, ele era um nordestino de raiz, né? Que não tem noção de ficha técnica, não tem, mas ele coordena aquilo ali só de olhar. Só de olhar ele coordena. Tá na alma dele, um negócio, é surreal. E a cozinha é isso também. E a cara de São Paulo. A liderança é isso. E a cara de São Paulo, E a liderança, ela vem disso. A tecnologia, ela entrou nos restaurantes e assustou muita gente. Isso a gente sabe. Assustou. Acabou expurgando quem não buscou a habilidade. Né, habilidade tecnológica, porque um forno que você consegue trabalhar dentro de casa, ver a sua câmera, montar GN, aquela coisa toda, e trazer já um plano de operação pronto para um restaurante, isso é incrível, né? Custa, mas isso é um benefício que a tecnologia oferece, que você, assim, além de segurança alimentar, porque você está trabalhando o melhor equilíbrio de ponto de tempo e temperatura, que é o melhor, porque isso aí é tecnológico, não é uma coisa que você está lá, você vai abaixando o fogo, não, ali é tecnológico, ali é o cara o robô que está trabalhando ali perfeitamente para manter a melhor textura que tem, né? E assim, e os grandes equipamentos, a gente sabe, veio a linha da Bimbo, daí veio a Thermomix, aí veio os fornos os ultracongeladores. Hoje os ultracongeladores eles desenvolveram muito a pandemia para cá, né? Porque até então era meio... Ela veio tudo de Dark Kitchen, né? A cadeia fria, ela é uma tendência futurística, né? Total, futuro, né? Isso. Então, mas isso é bom vocês falarem dentro do universo bem amplo aqui, né, gente? Na Hospitality a gente quer trazer esses assuntos porque, como ele colocou bem, e o que o Neemias trouxe sobre uma casa super tradicional de São Paulo, quem não conhece São Paulo, que um dia tiver oportunidade, vá no Estadão, né, lá no centro. Sim. É um restaurante, uma lanchonete espetacular, né, tem um trabalho maravilhoso com a gastronomia, um lugar sempre preço justo, né, você vai comer todos os produtos muito bom.
Mas tem a questão da mão de obra, como vocês colocaram, né? As origens, as várias origens, né? Não só a nacional, mas os outros países que as pessoas têm um nível... Eu vi recentemente isso, né? Num restaurante de origem árabe, as pessoas eram, acho que, da Síria, né? Eles têm até dificuldade de falar, mas falta certos aspectos. Claro. A tecnologia agrega, Sim. mas se você não tem ali a higiene, Claro. o mínimo de, vamos falar, de segurança, Sim. você não gera uma boa venda, Com certeza. você não passa uma boa impressão. E isso, aqui em São Paulo, você colocou, o Cássio colocou muito bem, que é os restaurantes premiados, que é o do Dom, do Alex Atala, do chefe Fogaça, né? São masterchefs, são pessoas ímpar, mas vamos trazer para a realidade. Lá a Cassaroli tem ali uma pessoa, né, que é de origem simples, como está nos restaurantes italianos. Como que a gente tem que trazer essas pessoas que têm pouca cultura, tem a Graça colocou bem a questão da mão de obra, que é escassa, porque precisa potencializar isso. E isso falando não só, vamos sair de São Paulo e olhar o Brasil todo. Claro, né? claro. O nível educacional no Brasil não é alto. Sim. As Quando pessoas você não vai lá leem para o livro. Nordeste, Então, é como que difícil. vocês, com a experiência internacional, como que vocês veem isso? O que precisa ser feito? Que tenha oportunidades, como os dois colocaram. Como que vocês enxergam isso? Bom, eu já me deparei assim, de chegar numa cozinha para dar treinamento e as pessoas se assustarem com a tecnologia, como ele falou, mas porque elas não sabiam ler. Então, uma senhora olhou para mim e falou: Grazi, tá, mas eu não sei ler. Eu não vou entender. Então, e as empresas começaram a entender isso, tanto que hoje você trabalha com um forno só pelas figuras, por conta dessa escassez também, né? E aí eu me lembro que eu cheguei, foi um case assim que marcou muito minha vida, porque eu cheguei e me deparei com aquela situação, falei, bom, e agora o que eu vou fazer, né? Eu ensinei o básico para ela de leitura. Então, e assim, o quanto aquela empresa estava olhando para esse funcionário. Porque não é só você colocar lá e falar, tá aqui a tecnologia, agora vai te ajudar e é isso aí. Pronto, faz aí. Não tem como, né? A gente precisa que as empresas, as indústrias, os restaurantes, eles olhem mais também para esse funcionário. A gente precisa trazer tecnologia pensando na segurança, na ergonomia, na praticidade, na produtividade, na sustentabilidade daquele negócio, mas precisa investir no funcionário também. Olhar para a pessoa. Acessível. Precisa ser acessível, porque senão e você... entender as diferenças, né? Porque senão você vai acolhimento, perder né? o acolhimento. É o acolhimento. E cada vez mais... É o nosso propósito. E quando a gente fala de hospitalidade, a gente não pode só olhar da porta para fora, né? Do balcão para fora. A gente precisa olhar para o balcão para dentro, porque senão a gente não vai ter uma hospitalidade de qualidade para o nosso cliente. Então, as empresas elas precisam olhar também para dentro e investir também, né? Da porta, do balcão para dentro, do guichê. O cliente interno e o cliente externo. Exatamente, você precisa ter essa visão, porque senão você mata a tecnologia, mata a inovação e mata a sua operação. Muito bom você ter falado, vou pegar um exemplo aqui. O primeiro hotel que eu tive a minha oportunidade hoteleira foi um hotel, eu falo com o maior orgulho, a cadeia americana, o Intercontinental. E o Intercontinental era muito novo, mas ele tinha, naquele momento, os melhores executivos, né? E profissionais da hotelaria do São Paulo, do Brasil, mas tinha exatamente uma cultura americana, que até hoje é para mim referência, que era o funcionário, eu era estagiário ali. Eu fui um dos estagiários que mais ficou ali, o pessoal me aproveitava para tudo que era área. Mas o acolhimento no Inter me mostrou exatamente essa leitura da hotelaria, do turismo, né? E precisa ter isso, né? O cliente tem que ser bem tratado. Eu tive a oportunidade de atender a rainha da Suécia, né? Gente da religião, o próprio ex-governador Mário Covas, né? Porque eu estava em várias posições lá dentro, né? Mas a gente era muito bem tratado, né? E várias outras pessoas que passaram ali comigo, estagiário, são hoje executivos do setor da hotelaria, outros até pessoas que estão fora do Brasil. É isso muito bem colocado pela Grazi. O que eu gostaria de fazer agora, as perguntas aqui de encerramento, antes de fazer, como que vocês vê hoje tudo isso que nós falamos, mas como que é o olhar
para o crescimento. Nós estamos no caminho certo, olhando São Paulo como um divisor, que tem aqui a indústria, tem um avanço, né? A Topema é uma empresa que faz parte de uma elite da indústria brasileira, né? Vamos falar assim, desenvolvimento, tecnologia, acompanhamento, o proprietário, você, o pessoal global, né? Acompanhando. Você que é um cara dinâmico, né? Que está lá resgatando um patrimônio histórico da cidade de São Paulo, que é o Mercadão, né? Ali tem valor agregado. Como que vocês dois vê o nosso andamento futuro? Porque precisa ter investimento e tudo. E como que está sendo visto isso por vocês dentro desse 2026? Sejam bem-vindos de novo. Imagina. É assim, a gente sabe que São Paulo, a gente está quase 30 milhões, né, de habitantes em geral, e pelo menos 3 milhões e 300 mil pessoas passam fome em São Paulo, né? Então aí a gente já começa a se perguntar, né, onde é que está errado, né? Com tanta oportunidade de refeições, enfim, que a gente sabe, tem o bom prato, que você paga R$1, você come, você tem a possibilidade de moradores de rua estarem em albergues, mas infelizmente eles não fazem, não gostam, não querem, enfim, porque por situações, né, animal doméstico, relação sexual com o sexo oposto, droga, bebida, enfim, então o cara prefere ficar na rua. E a parte de gastronomia, eu vejo que tá crescendo. A gente tem os ESG, né, o conceito de gastronomia sustentável, né, mas eu acho que ainda as pessoas elas não entenderam o conceito do aproveitamento, né? Então aí tá um ponto grande, as indústrias estão tentando conscientizar isso, mas eu acredito que a devolução para o planeta ainda está muito pequena, né? O que eu vou fazer com o meu lixo, né? O que eu separo, o que eu não separo? Eu jogo fora todos os talos, minha casca, eu nem imaginava que dá para fazer sal, enfim. Então, eu acho que tem que começar numa conscientização aí, em casa, assim. Então, eu acredito Ótimo. que existem máquinas de compostagem, né? A gente pega restaurante aí que está querendo montar tudo, mas no dia a dia, para ele, quem vai trabalhar essa conscientização não tem, né? Tem desperdício. Eu trabalho como personal chef também, né? Eu cozinho na casa das pessoas. E a gente sabe que eu vou atender 15 pessoas, né? Eu vou comprar para no máximo 18 pessoas, né? E no dia a dia você vê aquilo ali, que tem governanta, tem cozinheira 1, 2, 3, enfim, que é um ambiente diferente. E a quantidade de lixo que se faz, que aí você acaba de fazer, sobra sempre um pouco, porque você tem que trabalhar no conceito de sobra, para caso tenha uma repetição, embora seja tudo processo empratado, mas aí você vai falar, isso aqui você guarda, né? Você come, não, isso aqui eu jogo fora, porque amanhã eu vou viajar, amanhã é coisa. E a hora que você vê, aquilo ali é a realidade, né? Não tem essa conscientização. Esse cuidado, né? Embora o Brasil hoje é o país ainda que mais desperdiça no mundo, infelizmente. Infelizmente. Conceito de guerra. O país não sofreu guerra. Então não Não sabe o adianta. que é. Então não adianta. Não sabe porque é uma Não dor adianta. profunda. Você vai para a China, você come inseto, você come, né? Você vai para outros países, por que será que come inseto? Passa fome para você ver se você não vai comer um inseto, né? Passa fome, você vai ver se você não vai ter outras formas de se alimentar, né? Então Sem dúvida. é um conceito cultural. Então assim, eu acredito que a gastronomia sustentável venha para o dia a dia, né? Quando a gente tiver aquelas máquinas pequenas de compostagem. Já temos, tá? Sabe, A Topema tem. mas para deixar A Topema em cima tem da doméstica, para fica em deixar cima da pia. Isso é incrível, isso. né? Mas a divulgação tem que ser maior, assim, sabe? Tem que pegar, certeza. não é uma coisa que compra uma panela, agora coisa de tem que ter essa comunicação popularizar. Popularizar. Consciência. Com certeza. Tem Consciência. que ter essa consciência. Então eu acho que Muito bom. e parte de vários pressupostos, assim, né? Uma coisa que eu acho interessante é que às vezes eu dou treinamento também para a indústria, né? Então assim, eu pego, a gente nível Brasil,
Aí você pega produtos que são extremamente sazonais e extremamente regionais, mas ali é uma cultura, né? Você Claro. pega a diferença de cultura, de aproveitamento do sul para sudeste. É muito diferente. É cultural. Né? Então é cultural, então é onde está mais o berço. Aqui a gente tem mais indígena, né? É uma coisa mais. Então é outra estrutura. Então eu acho que a partir do momento que a gente conseguir entender discernimento de resto de sobra, entender o processo de conceito aproveitamento ESG. e tal. Que nem dentro da gastronomia. Nem tudo que sobra Bacana. é lixo, entendeu? Então Grazi. eu acho que. Você, né, ele trouxe um ensejo aí, tem a ver, né, mas tem todo um conceito por trás da indústria, mas aí dentro do seu olhar profissional, não é só em cima da indústria, né, porque tem o seu olhar profissional. Fala pra gente aí, como você vê a gastronomia para os próximos anos, né? Bom, eu vejo que a gente está avançando cada vez mais e evoluindo, né? Até o fato de você ver uma indústria de equipamentos dando capacitação, isso já é uma evolução, né? Porque você pega aí anos passados, era eu vendo o seu equipamento, toma, tchau, se vira aí, né? Então você tinha lá os chefes consultores, enfim, que dava todo esse apoio. Hoje a própria indústria te apoia porque ela entende essa necessidade, né? Suporte real. Esse suporte real, exatamente. E aí, complementando um pouco do que ele falou, essa cultura vem de casa. Eu tenho uma amiga que ela mora no Japão, e no Japão existe lei que você precisa cuidar do seu lixo. Se você não cuidar do seu lixo, você paga multa, vai preso. Então, assim, dói, né, no bolso, dói no lado pessoal ali da pessoa. Então, você precisa se mexer. Aqui no Brasil, a gente tem leis que não funcionam. Então, se a gente não tiver leis mais rígidas, então é toda uma cadeia, né? Você precisa de ter leis mais rígidas, você precisa de ter profissionais mais capacitados, você precisa ter uma cultura dentro de casa que também está se perdendo, né? Eu tenho dentro de casa uma professora do ensino infantil. E é assustador o que os pais fazem com as professoras. Então, eu venho de uma cultura que o professor é sagrado. Você não pode... A minha filha, eu falo para ela, filha, a sua professora, ela é sagrada. Você é certa ou errada, você não vai discutir com a sua professora. E eu vejo a minha madrasta e uma amiga minha, que é professora também, elas contam coisas absurdas, assim. Educação tem que mudar no país. Então, são leis, educação, cultura, é uma cadeia completa. Grazi, aproveitando aí a pergunta, até para a gente estar fechando, fala um pouco que eu sei a questão do maquinário, a tecnologia. A Topema foi a pioneira, né, em trazer a linha de compostagem, né, trazendo um desenvolvimento na Ásia, né, na Coreia e dentro. Como que está isso? Hoje isso é acessível às empresas? Como fala? Explica um pouco rapidamente para o mercado aí, antes da gente. E em seguida já peço o agradecimento dessa participação de você. Sim. A Topema ela foi pioneira, né? Há 15 anos atrás, quando ninguém falava de lixo, até o Nelson, ele sempre fala, Nelson, nosso presidente, ele sempre fala, ninguém queria saber de lixo e falava que eu era louco de pensar no lixo. Então, ele fez todo esse desenvolvimento. Até há uns 10 anos atrás era somente a linha Eco, né, que são as linhas maiores. Nós temos de 30, 100 e 300. É uma máquina que ela reduz o volume de lixo em 90%, gera água de reuso e gera um composto orgânico, né? E veio essa necessidade de ter uma cultura dentro de casa. Então, nós temos também a linha TFK, que é a linha de 2 e 5 quilos. Ela faz o mesmo processo, a diferença é que ela não gera água de reuso, mas ela reduz em 90%. E aí nós temos aí case de ciclos de 6 horas. Então, e é um equipamento acessível. Hoje a Topema, ela está abraçando esse mercado para que a gente possa ter uma contribuição maior, né, dentro desse mercado. Então, nós temos vários modelos de negócio que vai de acordo com cada necessidade, cada demanda. Mas é isso. Agradeço muito, foi uma honra participar. Imagina. Espero voltar com outros temas para a gente
viajar tá pelo com esse O seu mundão. contato, você já senta-se convidada, a Topema é uma parceira, né, apoiadora nossa desde o início da Hospitality, né? Deixe seu contato, deixa o site aí, como que faz para entrar em contato com a Grazi e com a Topema. Bom, meu contato telefônico é 11 97278 0656 e o meu LinkedIn é Graziella com Z e 2 L's, Rossi com 2 S's e no final. Beleza. Meu querido Cássio, Oh, agradeço. imagina. Deixar esses contatos, o que você está fazendo. Você não conseguiu falar do evento aí do Guarujá, que é um evento sim. que envolve gastronomia com área de Embarcação, náutica. né? Sim. Então, conta um pouco aí disso e agradecer muito a sua participação também, junto com a gente. Imagina. A casa está aberta para os dois e a gente precisa trazer esses assuntos muito importantes que você falou. Sim. É muito triste a gente ver não só no desperdício, mas o número de pessoas, né, que não têm acesso ao alimento. Mas Verdade. ter aí suas considerações e essa ação náutica. Chama Business Boat, é uma, Ali, aqui, né? Chama Business Boat e é uma intervenção de empreendedores, né? Então eles se reúnem, ficam falando de network, né? Cada um apresenta a sua empresa dentro de uma embarcação e aí eu cuido da parte gastronômica, né? E sempre traz um pouquinho aí de menus diferenciados dentro do conceito de cada empreendedor. Então é a 18ª edição já, né? Onde Aí que é? ele, esse vai ser do Guarujá, né? Mas ele viaja o Brasil inteiro, né? Então ele já passou por bastante lugares. E o meu Instagram é cassio.prados. Que vocês precisarem, eu tô à disposição de vocês. Obrigado a participação aí desse Hospitality bem interessante. Obrigado a você, obrigado a vocês comparecer aqui, nos ajudar a construir um pouco mais da hospitalidade, mostrar que há caminhos, que a ideia nossa é exatamente mostrar caminhos, né? Acho que não tem outro jeito de falar com esse mercado, trazer pessoas interessantes como vocês, explicar o que está acontecendo, né? E realmente nos preparar para o mercado. Tá bom? Muito obrigado. Muito obrigada a vocês. Gente, muito obrigado. Aqui a gente teve um conteúdo super rico de gastronomia de uma forma diferente. Hospitality Brasil, ela veio para somar ao mercado, trazer informação, falar de tecnologia, de ESG, falar de necessidades, mudar essa cultura. Somos um país de mudança, o país do agro, mas não está certo também ver tanta dificuldade do outro lado que não tem acesso. Mas do outro lado, a hospitalidade de acolher as pessoas, de fazer um relacionamento. Empresas que têm mais de décadas, de 5 décadas, profissionais que estão aí fazendo a diferença. Hospitality é isso. Agradeço a todos, muito obrigado Obrigada e a até a vocês. próxima. Muito obrigado.